Bom, pessoal, vamos continuar o curso hoje falando de flexão simples na ruína, a parte de equações. Então aqui a gente começa verdadeiramente o dimensionamento de peças, de elementos submetidos à flexão simples, tá? Então é importante que vocês já saibam, os conceitos relacionados à flexão simples, flexão composta, flexão pura, né? Acredito que vocês tenham aprendido isso lá em mecânica das estruturas, tá? Então aqui a gente vai passar direto para o dimensionamento das estruturas que estão submetidas à flexão simples, tá? Então pode ser lajes, pode ser vigas, enfim. Esse dimensionamento serve para tudo. Então vamos lá. No dimensionamento da flexão simples, os efeitos do esforço cortante podem ser considerados separadamente. Será considerado somente o momento fletor, ou seja, a flexão pura. Então, o que acontece, pessoal? No dimensionamento, você tem que considerar o dimensionamento de cada esforço separado, ou seja, você tem que dimensionar a sua peça à flexão, você tem que dimensionar a sua peça ao cisalhamento, ao esforço cortante, certo? E você tem que dimensionar a sua peça à torção. Então são cálculos diferentes, porque nós estamos aqui fazendo um cálculo manual, tá? Então você precisa separar os efeitos de cada esforço. Vamos calcular o diagrama de flexão, de momento. Então calculamos o diagrama. Vamos calcular o diagrama de Taussot. Calculamos o diagrama de Taussot e calculamos o diagrama de esforço cortante. Então para cada efeito você precisa calcular a sua peça. Tá certo? Admite-se perfeita aderência entre as armaduras e o concreto que as envolve, né? Isso é uma suposição, isso é uma simplificação, né? Nós admitimos que a aderência entre o concreto e o aço ela é perfeita, ou seja, que há uma compatibilidade de materiais aí, tá? Ou seja, que não há deslizamento da armadura dentro do aço. Isso é uma simplificação. Na verdade, ocorre o inverso. Há um deslizamento, tá? Há um deslocamento entre o aço e o concreto, tá? Mas a gente admite isso, né? Nesse caso aqui da aderência perfeita, a gente supõe que é mantida a teoria de Bernoulli-Navier para seções planas, tá certo? Então é importante ter esse conceito de que para efeito de dimensionamento nós consideramos que a aderência seja perfeita, mas na prática isso não é verdade, tá certo? Não existe aderência perfeita, mas nós admitimos que a aderência entre o aço e o concreto ela seja perfeita. Outra coisa também que nós podemos comentar aqui, a resistência do concreto à tração é desprezada. Então veja que nós estamos admitindo várias hipóteses aí, né? Primeiro que os efeitos são separados. Nós vamos calcular efeito de flexão, de cortante e de torção separados. Mas na prática a peça está toda submetida a esses esforços, se for o caso, né? E há um arranjo de todos esses esforços. Não tem como a gente na prática separar, mas a gente admite que dá para separar e tal. Outro detalhe é que a aderência seja perfeita, que nós já comentamos aqui. E outra coisa é que a resistência do concreto à tração é desprezada. Por que eu desprezo a resistência do concreto à tração? Porque a resistência do concreto à tração é pequena. Não vai influenciar no cálculo. Isso é uma verdade? Para alguns casos, sim. Para outros casos, nós teríamos que considerar a resistência do concreto à tração. E para alguns casos, como por exemplo, principalmente o comportamento não linear do concreto, né? Isso é importantíssimo. Existe uma coisa chamada tension stiffening. Tension stiffening é a contribuição do concreto íntegro entre fissuras. A contribuição do concreto tracionado para a rigidez da peça. Tá? Então a gente admite que quando o concreto atinge uma resistência da tração, que é o FCT, ele fissurou. Então a partir dali eu desprezo completamente a resistência do concreto à tração. Isso também é uma simplificação, porque na verdade existe a resistência do concreto à tração e ela contribui para a resistência da peça. Tá?
Mas para esse caso aqui, nós vamos admitir que essa resistência ela seja desprezada, tá bom? Nas peças de concreto submetidas a solicitações normais, admite-se a validade da hipótese da manutenção da forma plana da seção transversal até o estado limite último. É como se a seção ela deforma, mas a gente admite que a seção ela permanece plana até o estado limite último, tá? Pessoal, aqui eu já falei desse diagrama lá na aula de material estrutural concreto. Então veja, isso aqui é o diagrama de tensões no concreto, tensão e deformação. Veja, isso aqui, imagine que isso aqui é a altura da peça, tá? Isso aqui é a deformação do concreto comprimido, e isso aqui é a deformação do meu concreto tracionado. Vamos supor que aqui essa peça esteja submetida a momentos positivos, onde traciona embaixo, tá? Onde traciona aqui embaixo e comprime aqui em cima, tá? Aqui é o diagrama de tensão, tá? Então veja que nós admitimos aqui um diagrama parábola retângulo, tá? Ou seja, quando o concreto atinge uma deformação de 2/1000, o trecho fica retangular. Então ele vem com uma parábola, eu vou aumentando a tensão, né? Eu vou aumentando a carga, o meu concreto vai deformando. Quando o concreto atinge uma deformação de 2/1000 nessa altura aqui, por exemplo, a gente considera que daqui para cá isso seja um retângulo, tá? E essa tensão aqui, para efeito de dimensionamento, nós admitimos 0,85 de FCD. Quem que é FCD? É a resistência do concreto à compressão de cálculo ou de projeto, tá? Nós falamos disso também naquela aulinha lá de material estrutural concreto. Quem é esse X aqui, pessoal? Esse X aqui é a profundidade da linha neutra, tá? É a profundidade da linha neutra, tá bom? Na minha seção. Só que, veja que esse diagrama parábola retângulo, você precisa achar resultante de concreto, ou seja, onde é que vai estar resultante do concreto aqui no meio e tal. Então a norma, para facilitar, ela atribui o seguinte: vamos trabalhar com um diagrama simplificado, um diagrama retangular, ou seja, toda essa área aqui, parábola retângulo, eu vou admitir que seja apenas um retângulo aqui, onde a profundidade desse retângulo, tá? Esse lado aqui do retângulo, ele é 0,8 de x. Quem é x? É a minha posição da linha neutra, tá? Então, meu retângulo terá essa dimensão aqui de 0,8 de x. E a tensão que vai atuar aqui pode ser esse 0,85 FCD ou 0,8 FCD. Vai depender da forma da seção. Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco, tá certo? Beleza. Então, quando é que eu considero que a minha tensão é 0,85 ou 0,8? Vai depender da minha forma da seção, ou seja, se minha viga é uma viga retangular, a minha área comprimida é retangular, eu considero 0,85 FCD. Se a minha área comprimida da seção, imagine que eu tenho uma viga com essa seção aqui, por exemplo, tá? A região comprimida, veja que da linha neutra para a face mais comprimida, ela vai aumentando de lado, né? Ela vai aumentando, tá? Então, imagine que a minha base é esse comprimento. Quando eu vou aproximando da face comprimida, a minha base ela vai aumentando de tamanho. Então, eu posso utilizar 0,85, tá? Se acontecer o inverso, tá? Eu considero que a minha tensão será 0,8 de FCD. Por exemplo, se a minha área comprimida ela vai diminuindo da linha neutra para a face comprimida, eu considero 0,8. Se ela vai diminuindo da face comprimida, ela vai para 0,8, tá? Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, aqui. Quando você faz uma sapata, por exemplo, se você fosse calcular uma sapata, imagine que isso aqui é o meu pilar,
e a minha sapata ela vai fazer isso aqui, né? Pá. Certo? Então, vamos supor que a minha linha neutra esteja aqui, ó. Tá? Então, o que que acontece? A minha linha neutra dessa peça aqui, dessa sapata, tá? Então, o que que acontece da linha neutra para a face mais comprimida? Ela vai diminuindo de seção. Então, se eu quisesse calcular essa sapata de acordo com a norma, eu teria que considerar uma tensão aqui de 0,80 de FCD. Tá certo? Tranquilo até aí? Bom, pessoal, só relembrando aí, nós já tivemos uma aula de domínios, tá? Então vocês lembrem, essa aula é extremamente importante, tá? Então só lembrando que nós temos o domínio, temos aqui a reta A, onde eu tenho uma tração uniforme, o domínio 1, onde eu tenho apenas o alongamento do aço, né? E não tenho nenhum encurtamento do concreto aqui em cima. Quando eu vou para o domínio 2, veja que o limite do domínio 2, o meu concreto está com 3,5 por mil e o meu aço está com 10 por mil. Tá? Quando eu vou para o domínio 3, o que acontece? O ponto gira em torno a reta gira em torno do ponto P, o meu concreto mantém com 3,5, tá? E o meu aço ele sai de 10 por mil até EYD, certo? Quem que é EYD? É a deformação ao escoamento do aço de cálculo. Tá? Quando eu vou para o domínio 4 aqui, o meu aço permanece com 3,5 e meu EYD ele vai diminuindo aqui. Tá? Lembrando que o ideal é que você trabalhe no domínio 3, porque eu tenho o maior aproveitamento dos dois materiais, o meu aço está com 10 por mil e meu concreto com 3,5. Tá? O domínio 2, você está sobrando concreto, tá? Porque se eu pegar qualquer ponto aqui ó, do concreto, o meu aço está com 10 por mil e o meu concreto está aqui antes de 3,5. Tá? Então se eu pegar qualquer ponto do domínio 2, eu vou estar sobrando concreto, vou estar gastando dinheiro. Tá? A situação 4A, né, a linha neutra passa aqui no cobrimento da peça, e aí eu vou para o domínio 5, onde eu tenho compressão. Né? Tanto o aço como o meu concreto estão comprimidos aqui. Tá? E aí eu tenho a reta B aqui, onde eu tenho compressão uniforme. Tá bom? Só revisando isso porque nós já falamos na aula de estádios e domínios. Então, na flexão, como a tração é resistida pela armadura, a posição da linha neutra deve estar entre 0 e D. X menor que 0, domínio 1, a seção está toda tracionada. X maior do que D, domínio 4A e 5, a seção útil está toda comprimida. Tá? Então, lembrando aqui dos domínios, domínio 2, a ruína se dá por deformação plástica excessiva do aço, porque o aço está com 10 por mil. A deformação do concreto varia de 0 a 3,5 por mil, logo o concreto não trabalha com sua capacidade máxima e, portanto, é mal aproveitado. Tá? A profundidade da linha neutra varia de 0 a 259 de D. Então, tudo isso aqui nós já vimos lá na aula de estádios e domínios. Tá? Bom, então nós vamos começar a criar a formulação aqui agora. Tá? Então, o que acontece? Eu sei que no domínio 2, o meu concreto está com 3,5 por mil e o meu aço está com 10 por mil. Então, por relação de triângulo aqui, ó, se eu pegar essa deformação, 3,5 está para x. X é quem? É a distância da profundidade da linha neutra. A deformação do aço, que é 10 por mil, está para essa distância aqui, que é d menos x. Com isso, eu vou isolar aqui o valor de x. Eu vou chegar nessa equaçãozinha aqui, tá? Eu vou isolar aqui o x. E vou chegar a esse valor aqui, 0,259 de D. Então, qual é a posição da linha neutra para o limite 2? Entre o limite 2 e 3, ou seja, esse ponto aqui no gráfico. Tá? Vamos marcar aqui. Esse pontozinho daqui do gráfico. Esse pontozinho do gráfico, ele é 0,259 de D. Quem é D? D é a altura útil, né, da face comprimida até o eixo das armaduras aqui, o eixo geométrico das armaduras, tá certo? Então veja, se eu quiser encontrar a posição da linha neutra no domínio 2, basta fazer uma relaçãozinha de triângulo aqui, que você vai encontrar 0,259 de D,
Bom, no domínio 3, nós já sabemos que a ruína se dá por ruptura do concreto, o encurtamento máximo do concreto é de 3,5 por mil. Na armadura tracionada, a deformação varia de 10 por mil até YYD, que é a deformação do aço ao escoamento de cálculo. E o aço está em escoamento, ou seja, a tensão no aço é igual à tensão de escoamento. Tá? Então, nós poderemos encontrar aí a posição da linha neutra, fazendo a mesma coisa, pessoal. A única diferença aqui, ó, então veja, eu tenho 3,5 por mil, ou 0,35%, vai estar para x, que é a posição da linha neutra. A deformação do aço vai estar para essa distância aqui, que é d menos x. A única diferença é que a deformação do aço aqui, eu vou entrar com a deformação associada ao escoamento, o YYD. Então, isso aqui vai variar em relação ao tipo de aço. Estou trabalhando com CA50, então a deformação é uma. Vou trabalhar com a CA60, a deformação é outra aqui. Tem que ficar atento a isso, tá? Como é que eu calculo o YYD? Basta que eu pegue a tensão de escoamento de cálculo. Por exemplo, se eu tenho aço CA50, quem é a tensão de escoamento característica? É 500 MPa. Eu vou pegar 500 MPa, vou dividir por 1,15, tá? Isso vai me dar o meu YYD, tá? E aí, isso daí eu vou dividir por quem? Pelo módulo do aço, tá? Que nós podemos considerar 210 mil MPa, por exemplo. Tá bom? Quando eu vou para o domínio 4, nós já comentamos sobre isso, estou sempre reiterando, porque essa aula aqui é após a aula de estágios de domínios, por isso que eu estou falando mais rápido aqui. Então, assim como o domínio 4, o concreto encontra-se na ruptura com o concreto 3,5 por mil. Porém, o aço apresenta uma deformação abaixo do escoamento e, portanto, está mal aproveitado. O dimensionamento desse domínio é uma solução antieconômica, além de perigosa, tá? Porque a ruína se dá por ruptura do concreto e sem aviso do aço. É uma ruptura brusca, ou seja, ocorre sem aviso. Quando as peças de concreto são dimensionadas nesse domínio, diz que elas são superarmadas, devendo ser evitadas. Então, corram do domínio 4. O domínio 4, pessoal, é o domínio onde as estruturas estão superarmadas. Eu tenho muita armadura, tá? Então, o concreto rompe, o concreto comprimido rompe lá em cima, tá? E o aço nem sequer atinge o escoamento. Porque, veja, o interessante é que a peça deforme, ela fissure antes de chegar à ruptura. Nesse caso aqui, a ruptura é brusca, tá bom? Então, a ideia para você fazer é evitar esse domínio 4, tá? Aumentar a altura da viga, aumentar a largura, mexer na seção, né? Mexer no FCK, enfim, e assim por diante. Então, a ideia também, se você quiser fugir do domínio 4, é você trabalhar com armadura dupla também, que já vai ter uma aula sobre armadura dupla, nós vamos comentar isso depois, tá? Outra solução é aumentar a resistência do concreto, tá bom? Então, fujam do domínio 4. Tá? Então, vocês vejam aqui, ó, que o meu domínio 4, meu concreto está com 3,5 aqui, ó, e meu aço, ele é menor do que o YYD, é menor do que a deformação do escoamento, então o aço nem atinge ao escoamento, tá? O domínio 4A, né, a linha neutra, ela passa ali, aqui ó, no cobrimento da peça, tá? Passa aqui no cobrimento da peça, nós também devemos evitar esse domínio aí, tá bom? O aço já se encontra a uma parte, o aço já se encontra comprimido, né? Vocês estão analisando aqui, ó, meu aço ele está aqui, ó, nesse alinhamento aqui, ó. Tá? Então, o meu aço já se encontra comprimido, porque vocês lembram que para cá é encurtamento, tá? Domínio 5, o aço também encontra-se todo comprimido, inclusive a seção de concreto, tá? Então, se você pegar a seção de concreto inteira aqui, ó, ela está com encurtamento aqui. E onde é que está a linha neutra? A linha neutra corta a seção aqui, a linha neutra corta a seção fora da seção, tá? Então a linha neutra está para baixo da seção.
Isso aqui é o caso de pilar, enfim. Tá bom? Então é só fazendo uma visão geral dos domínios aí, para que vocês não esqueçam. Então vamos entrar no dimensionamento agora. Então, para o dimensionamento de peças, a flexão simples, considera-se que as barras que constituem a armadura estão agrupadas, concentradas no centro de gravidade dessas barras aí. Então vamos imaginar a nossa viga aqui, ó. Tá? Eu tenho uma viga com largura BW, altura H, com duas armaduras aqui embaixo. Essa foto aqui da esquerda, pessoal, é uma vista lateral dessa viga. É como se você estivesse vendo a viga lateralmente, né, ao longo do seu comprimento, tá? Então eu tenho a armadura aqui embaixo, eu tenho a altura D aqui, aqui o valor de H, e submetido a um momento positivo aqui, ó, momento de cálculo aqui, MD positivo, certo? Quem que é essa região rachurada aqui? Essa região rachurada é aquilo que eu falei anteriormente. Isso aqui é aquela região do diagrama parábola-retângulo, né? Que no caso vai ser o diagrama retangular, o diagrama simplificado retangular, que a altura da região comprimida eu considero o quê? 0,8 de x. Quem é x é a posição da minha linha neutra, certo? E bom, então aqui vocês estão vendo, ó, o meu concreto ele está aqui, essa região comprimida, que é justamente a região que vai atuar aqui nessa área rachurada. Eu estou com a tensão de 0,85 FCD, por quê? Porque a seção permanece constante ao longo da altura, tá? E aí, eu fazendo a resultante do meu concreto aqui, eu vou chamar de FC, é a resultante aqui, ó, no meio dessa região comprimida. E aqui o FS, que é a resultante do aço que está atuando aqui no eixo geométrico do aço. A distância entre as forças aqui é o nosso braço de alavanca, que é o Z. Certo? Bom, então como não há força externa, a força atuante no concreto deve ser igual à força atuante na armadura. Eu não tenho nenhum outro tipo de força. Se eu tivesse uma protensão aí, por exemplo, eu teria que colocar, tá? Nesse equilíbrio, tá bom? Se eu tivesse um esforço normal aí, qualquer que seja da protensão ou de qualquer outra coisa, eu teria que considerar aí nessa peça, tá? Então, o equilíbrio se dá, é um equilíbrio interno, ou seja, a força atuante do meu concreto comprimido tem que ser igual à força do aço, porque senão a seção ia girar, vamos dizer assim, né? Então as forças têm que equilibrar isso daí, tá certo? Então nós vamos fazer a equaçãozinha lá, né? Somatório de forças da estática, né? Somatório de forças igual a zero. Então fazendo isso, eu tenho que, considerando que para o lado direito é positivo e para o lado esquerdo é negativo, Fs menos Fc é igual a zero. Logo, o Fs tem que ser igual a Fc, ou seja, a força no aço tem que ser igual à força no concreto, é lógico, porque senão a minha peça ia ficar desequilibrada. Tá bom? Bom, e aí, vocês já aprenderam isso lá em mecânica, eu faço o equilíbrio de forças horizontais e faço também o equilíbrio de momento, tá? Fazendo aí o equilíbrio de momento, ou seja, o meu momento atuante aqui. Quem é esse momento atuante, pessoal? É o momento externo, ou seja, eu vou calcular peso próprio da minha viga, eu vou calcular sobrecarga, né? Vou fazer todas aquelas combinações de carregamento que vocês aprenderam na aula de segurança, vou pegar esse valor, vou majorar por um coeficiente de ponderação e vou chegar a esse momento externo. Então, esse momento de cálculo aqui, o momento de equilíbrio, vamos dizer assim, tem que ser igual, o momento de cálculo tem que ser igual ao momento de equilíbrio. Quem que é esse momento de equilíbrio? É fazer força vezes braço de alavanca, força vezes braço de alavanca. Tanto faz você pegar a força no concreto vezes o braço de alavanca, como a força no aço vezes o braço de alavanca, porque a força no concreto é igual à força no aço. Então, o meu momento de cálculo é isso, é força vezes braço de alavanca, seja a força do concreto, seja a força do aço, tá certo?
Bom, considerando a posição da linha neutra, é possível saber o domínio em que a peça está trabalhando. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque a minha linha neutra ela vai baixando. À medida que eu vou saindo de um domínio 1, 2, 3, a minha linha neutra vai baixando. A linha neutra é aquele ponto que a reta corta a seção. Tá? Então vamos lá. Como é que eu acho a força no concreto aqui, pessoal? Força no concreto. Eu vou pegar a minha tensão no concreto. Vamos supor aqui, ó, tensão é o quê? Vamos colocar uma unidade aqui só para facilitar o entendimento de vocês. Tensão é kN por metro. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. kN por, vamos botar aqui, metro ao quadrado. Vou pegar a minha tensão, vou multiplicar pela largura. É a tensão, veja, eu estou calculando a força que atua nessa região aqui, ó. Então eu vou pegar a tensão, vou multiplicar pela largura aqui, que é BW, largura é metro, por exemplo. E vou multiplicar pela altura dessa região aqui, ó, que é quem? 0,8 de x. Isso aqui também é metro. Então eu vou cortar metro ao quadrado com esses 2 metros aqui. Isso vai me dar kN. Eita, que tá difícil de escrever com esse negócio. Vai me dar kN, que é força. Tá? Então, veja que a minha força vai estar em função de quê? Da posição da minha linha neutra. Tá certo? Como é que eu calculo meu braço de alavanca, pessoal? Veja, o meu braço de alavanca é D menos 0,4x. Por quê? Essa força aqui, ó, ela está atuando aonde? Ela está atuando na metade dessa área. Na metade dessa área aqui, ó. Tá? Então, se eu pegar o valor de D, que é isso aqui, menos essa região aqui de cima, vai me dar D menos 0,4x. Por quê? Porque aqui é 0,8x. Então, D menos 0,4x me dá o braço de alavanca. Tá certo? Deixa eu colocar a borrachinha aqui. Então, pessoal, bom, então quem é meu momento de cálculo? Já falei para vocês, é força no aço ou força no concreto, tanto faz, vezes o braço de alavanca aqui. Quem é minha força no concreto? É 0,85, está aqui em cima, 0,85 de FCD vezes BW vezes 0,8x, vezes o braço de alavanca que é dado por isso daqui. Consequentemente, o meu momento de cálculo ele tem que ser igual a essa expressão aqui, ó. BW vezes FCD menos V08 vezes 0,68x, que multiplica D menos 0,4x. Não tem o que fazer, só algebrismo, tá? E aí você fazendo essas continhas aí, você vai chegar numa equaçãozinha aqui de segundo grau, tá bom? Tudo em função da posição da linha neutra. Bom, com aquilo ali, pessoal, veja que eu vou chegar numa equação de segundo grau. Com a equação de segundo grau eu tenho uma posição da linha neutra, eu tenho um valor de x. Eu vou ter dois valores de x ali, aí você vai desprezar um, que não vai ter significado físico, e vai adotar outro, tá certo? E aí você já tem a posição da minha linha neutra. Então, com o valor de x determinado, é possível encontrar a área de aço. Então, a força na armadura, Fs vezes E, é dado por Md, que é o momento, né, na verdade, é a tensão no aço vezes a área de aço. Você sabe que força no aço também pode ser dado pela tensão no aço vezes a área de aço. É a mesma coisa, vezes o braço de alavanca. Tá? Então, posso encontrar a minha área de aço por essa equaçãozinha aqui. Tá bom? Então, admitindo que a peça esteja trabalhando de domínios 2 ou 3, para um melhor aproveitamento da armadura, tem-se o seguinte, que a deformação do aço seja maior ou igual à deformação do escoamento. Caso contrário, tira-se o valor de SS do diagrama tensão versus deformação do aço e calcula Fs. Veja, pessoal, o ideal é que você sempre trabalhe ou no domínio 2 ou no domínio 3. Tá? Então, essa tensão no aço aí, você já pode
se você estiver dimensionando, você tem que calcular uma área para que a sua peça esteja trabalhando nesses dois domínios aí. Principalmente no domínio 3, porque o concreto, os materiais ficam melhor aproveitados. Tá? Então, onde eu tenho uma tensão no aço, você vai substituir aí pela tensão de escoamento. Tá bom? Tranquilo? Bom, verificando o domínio em que a peça atingirá o estado limite último. Então, obtido o valor de x, que define a posição da profundidade da linha neutra, é possível verificar em que o domínio atingirá o estado limite último. Então, na flexão simples que está sendo considerada, os domínios são 2, 3 e 4. O início do domínio 2, ele tem uma deformação 0. E no final do domínio 4, a deformação é 0 também. Tá? Que são as piores situações. Porque o concreto não existe. Né? Então, a melhor situação, pessoal, é o seguinte. É que você trabalhe com o concreto no domínio 3. Por quê? Porque o meu aço está com 10 por mil, o meu concreto está com 3,5. Tá? O domínio 2 é aceitável, porém você está gastando concreto, vamos dizer assim. Você pode até reduzir um pouco mais sua seção, porque eu tenho folga. O domínio 4 deve ser evitado. Por quê? Porque o aço não atingiu o escoamento. Posso ter estruturas mais caras, porque eu tenho mais aço e eu tenho que evitar esse domínio. Então, cabe a pergunta: conhecido o momento e demais variáveis necessárias para resolver o problema, como saber se a seção está trabalhando no domínio 3 e se a armadura já atingiu a deformação do escoamento? Então, vamos responder essa questão simplesmente por meio da relação entre as deformações, tá? E da posição da linha neutra. Você sabendo aonde está a posição da linha neutra, você sabe exatamente aí aonde está em que domínio a peça está trabalhando, tá certo? Bom, então isso aqui eu já comentei, né? É importante que você faça sempre essa relação aí de deformações, né? Esse x sobre d é a profundidade da linha neutra que você obtém fazendo a variação aí pela relação de triângulos aí, pela semelhança de triângulo, tá? Nós já comentamos sobre isso. Então, fazendo essa relação de triângulos, o que acontece, pessoal? Isso aqui é 3,5 por mil ou 0,035. É a deformação do meu concreto. Então, deformação do concreto dividida pela deformação do concreto mais a deformação do aço. Conclui-se que, para uma seção conhecida, a posição da linha neutra no domínio 3 depende apenas da deformação específica do aço. Disso aqui. Porque a deformação do concreto já é conhecida. E o limite entre os domínios 3 e 4 depende do tipo de aço, caracterizando pela deformação específica do escoamento do cálculo do aço. Então, basicamente, pessoal, vocês precisam saber, se você estiver trabalhando o limite do domínio 3 e 4, a deformação do escoamento do aço. Só isso. Tá? Entenderam? Tranquilo. Então vamos fazer um exemplo aqui para que vocês tenham ideia. Exemplos para usar CA25 e CA50. O que acontece? A primeira coisa é eu encontrar a deformação do escoamento. Veja, a deformação do escoamento de cálculo é a tensão do escoamento de cálculo dividido pelo módulo do aço. Tá? Colocando aqui em kgf por milímetro quadrado, mas vocês podem trabalhar aqui, por exemplo, em MPa. Tá? Eu posso pegar aqui 250 MPa e posso trabalhar com o módulo do aço 210.000 MPa. Tá? Então, isso aqui é o FYK. Tá? Isso aqui é o FYK. Isso aqui é a minha deformação do aço. Então, para a deformação FYK, dividido aqui pelo gama, que é o gama F, que é aquele fatorzinho de ponderação, e dividindo isso aqui pelo módulo, vai me dar uma deformação de 1,04 por mil, ou 0,00104, a deformação do escoamento do aço. Tá certo? Para o CA25. Consequentemente, se eu pegar essa deformação e jogar aqui, pessoal, a minha profundidade da linha neutra é 0,001
7709. Então, se eu tenho a altura útil, pessoal, se eu tenho a altura útil da minha peça, então vamos supor que a minha peça tem 40 centímetros de altura, eu tirando o cobrimento, aí tirando pegando a distância do eixo geométrico até a face da peça, vamos supor que eu tenha 3 centímetros de cobrimento. Então a minha peça, eu tinha 40, tirando 3 centímetros de cobrimento, eu vou ficar com 37 centímetros. Então você pega 37, que é o valor de D aqui, ó, e multiplica por esse valor, vai me dar quem? A posição da linha neutra. Tá certo? Então veja que 0,7709 vezes D é o limite do domínio 3 e 4. Tá bom? O domínio 2 e 3, o limite do domínio 2 e 3, você sabe que não muda de posição. Por quê? Porque naquela relação deformação do concreto dividido pela deformação do concreto mais a deformação do aço, aquilo ali não muda, porque a deformação do aço ela é 10 por 1000. Então sempre, independe do tipo de aço, sempre vai ser 0,259 de D. Tá bom? Então, calculo a minha linha neutra pelaquela expressãozinha lá atrás que eu mantive. Eu tenho um momento atuante, com o momento atuante eu calculo quem? A posição da minha linha neutra. Vamos supor que a minha linha neutra para essa minha peça da viga, ela seja, sei lá, 30 centímetros. A minha peça tem 40 de altura e minha linha neutra tem 30 centímetros. E aí eu calculo o 0,259 de D. O 0,259 de D deu 10 centímetros. Está no domínio 2? Não, não está no domínio 2, porque o limite do domínio, eu calculei aqui, era 10 centímetros, mas só que a minha linha neutra está 30. Então, ou ele está no domínio 3 ou ele está no domínio 4. Tá? Vou e faço aqui a outra relação, 0,7709 de D. Vamos supor que essa conta aqui de 0,7709 de D dê mais de 30 centímetros, de 32 centímetros. Mas a minha linha neutra está com 30. Se a minha linha neutra está com 30, então eu estou no domínio 3. Tá? Se 0,7709 de D der um valor abaixo de 30, vou usar 25, tá? E a minha linha neutra deu 30, isso quer dizer o quê? Que minha peça está no domínio 4. Ok? Fazendo a mesma coisa aí para o aço CA50, eu vou chegar nesses valorzinhos aqui, tá certo? É a mesma coisa, a diferença é que eu vou alterar a tensão de escoamento do aço aqui para 50 kgf por milímetro quadrado ou 500 MPa, vai dar uma deformação de 2,07 por 1000, jogando 2,07 por 1000 aqui, eu vou chegar no famoso 0,628 de D, 6283 ou 628 de D. E aí são aqueles mesmos intervalos. Se a minha linha neutra tiver uma profundidade menor do que 0,259 de D, domínio 2. Se tiver entre 259 de D e 0,628 de D, eu estou no domínio 3. Se for maior do que 0,628 de D, eu estou com domínio 4. Tá? Bom, pessoal, isso aqui são exemplos, são exercíciozinhos para que vocês façam em casa aí, tá? Imagine que eu tenha, ele quer aqui, ó, calcule, cálculo da altura útil D e da área de aço AS para a seção retangular. Então imagine que eu tenho uma área de aço aí, com aço CA25, aço CA50, uma largura de 30 centímetros, um momento característico, isso não é momento de cálculo, MK, tá, 210. Então, para esse momento aqui se tornar de cálculo, o que é que eu tenho que fazer? Você vai majorar aqui, você vai fazer o meu momento MD é igual a quem? A MK, eita que é difícil escrever com esse negócio, vezes o gama C aqui. Esse gama, eita, esse gama C aqui, ele é igual a 1,4. Ok? 1,4. Então, com isso aqui você calcula, eu quero que vocês calculem a altura útil e a área de aço para essa seção retangular aí, beleza? A mesma coisa fazendo para um CA50 aqui, ó, um aço CA50 e um concreto de 20 MPa. Então pega a normazinha lá e vê. Tá bom? Na verdade eu falei nesse slide anterior que o aço era
25. O aço não é 25. O aço é CA50 e a resistência do meu concreto aqui é 25 MPa. Lembrar o seguinte, ó, ele está pedindo aqui que nós consideremos a profundidade da linha neutra igual ao limite do domínio 2 e 3, tá certo? Então fique atento a isso daí. Ok? Nesse caso aqui, ele não pede que você considere a posição da linha neutra para esse ponto. Então vocês vão ter que calcular a posição da linha neutra e fazer a mesma coisa. Tá bom? Lembrando que esse momento aqui é um momento característico. Bom, pessoal, então a gente encerra essa aula de equações. A próxima aula é a aula de tabelas, né, e formas adimensionais. Tá? Então aqui já é o dimensionamento de peças, a flexão simples. Tá bom? Importante que vocês já tenham esses conceitos internalizados, que vocês sabem o que é flexão simples, flexão composta, porque aqui a gente não vai voltar nesses conceitos, tá? Prestem muita atenção aos domínios, estudem os domínios, os estádios. Isso nós vamos estar na aula presencial, na aula atividade síncrona, que vai ser na segunda-feira, tá bom? Então, um abraço a todos.